No mundo de Jujutsu, os feiticeiros são divididos em patentes que medem sua força e experiência em campo, do quarto grau, mais baixo, até o grau especial, o mais alto. Cada patente representa o nível de ameaça que o feiticeiro pode enfrentar, mas existe uma classificação que muitas vezes é subestimada e carrega um peso gigantesco na obra, o primeiro grau. São eles que formam a espinha dorsal da feitiçaria. Diferente dos raríssimos especiais que beiram o sobre-humano, os de primeiro grau são guerreiros que encaram as maldições mais perigosas mantendo os pés no chão da realidade. São humanos que desafiam monstros, que equilibram talento e disciplina e que muitas vezes roubam a cena mesmo sem terem o brilho esmagador de um Gojo ou de um Yuta. Aqui não se trata de favoritismo e nem opinião solta, é uma análise de feitos, técnicas e impactos em batalha. Cada um desses 7 feiticeiros tem sua própria maneira de se destacar e eu vou te mostrar como as habilidades deles funcionam na prática, em quais situações brilharam e por que ocupam exatamente essas posições. Alguns se destacam pelo suporte, outros pelo combate físico e outros pela genialidade em explorar suas técnicas ao máximo. E isso é fascinante porque mostra como Jujutsu Kaisen valoriza todos os estilos de luta, não apenas o mais chamativo. Então se ajeita aí porque agora a gente começa esse ranking dos 7 feiticeiros mais fortes de primeiro grau de Jujutsu Kaisen. Bora pro vídeo. Em sétimo lugar, temos a Yori Utahime, a instrutora de Kyoto. Diferente da maioria dos nomes que vão aparecer nessa lista, Utahime não se destaca pelo combate direto, mas sim pelo suporte que ela representa. Utahime é extremamente habilidosa com técnicas de barreira, sendo uma especialista nesse campo. Ela consegue criar barreiras protetoras para defesa e também selar áreas específicas, limitando movimentos ou reforçando ataques de aliados. Esse domínio é essencial para estratégias em equipe, já que ela pode fortalecer terrenos de combate e dar vantagem tática. A habilidade mais marcante da Utahime é sua técnica de ritual de canto, onde ela utiliza uma espécie de entoação para amplificar a energia amaldiçoada dos aliados. Isso funciona como um buff, aumentando o poder das técnicas de feiticeiros próximos. Em termos de função durante uma batalha, Utahime não é a linha de frente, mas sim um suporte que eleva drasticamente o potencial dos feiticeiros de alto nível, como foi mostrado quando ela apoiou Gojo. Além de suas técnicas, Utahime demonstra uma grande capacidade de coordenação e percepção, sendo capaz de analisar o fluxo de energia, detectar irregularidades e instruir aliados com precisão. Esse aspecto reforça ainda mais seu papel como suporte, já que ela mantém um time organizado e potencializado. Porém, o problema é que quando falamos de embates solo, Utahime ainda não demonstrou feitos realmente marcantes. Ela nunca foi mostrada enfrentando uma maldição de grau especial sozinha, e isso naturalmente a coloca na base desse ranking. Mesmo assim, é injusto chamar Utahime de fraca, sua importância estratégica em grupo pode ser o diferencial entre a vitória e a derrota. Utahime é aquela personagem que muitos subestimam, mas no momento certo pode ser decisiva. Ela é como um maestro de uma orquestra, não toca todos os instrumentos, mas conduz para que o resultado final seja perfeito. Por isso, ela ocupa o 7º lugar, não por falta de utilidade, mas porque seu poder se expressa melhor ao lado de outros feiticeiros. E aqui estamos avaliando a força individual também. Em 6º lugar, temos o antigo diretor da Escola Jujutsu de Tóquio, Yaga Masamichi, ou para os mais íntimos, diretor Yaga. Seu poder é um dos mais intrigantes do universo de Jujutsu, a técnica de corpos amaldiçoados. Yaga tem a habilidade de dar vidas a bonecos infundindo neles energia amaldiçoada. Diferente de simples marionetes, seus bonecos são independentes, com habilidades e até personalidades próprias. Ele cria esses bonecos de forma tão avançada que alguns conseguem lutar sozinhos, sem necessidade de comando. Sua criação mais famosa é o Panda, um boneco amaldiçoado único, que desenvolveu consciência própria e emoções. Panda não é apenas uma marionete, ele possui núcleos internos, o que lhe dá diferentes formas e habilidades em batalha. Esse feito é considerado uma obra-prima e prova de que Yaga alcançou um nível de genialidade raro na manipulação de energia amaldiçoada. Embora Yaga não seja mostrado frequentemente em combate, ele é capaz de criar uma variedade enorme de bonecos para situações diferentes, desde combates pesados até funções defensivas ou de vigilância. Isso faz dele um estrategista versátil, podendo adaptar o campo de batalha de acordo com as necessidades. Como criador de bonecos independentes, Yaga domina técnicas extremamente complexas envolvendo a energia amaldiçoada, incluindo como fixá-las em objetos físicos e até como replicar estruturas orgânicas, algo que poucos feiticeiros conseguem até hoje. Apesar disso, Yaga nunca foi mostrado em grandes batalhas contra as maldições especiais, e esse é o ponto que o prende na 6ª posição. Sua força se manifesta de forma indireta, não é ele quem golpeia, mas sim suas criações. Isso, claro, não tira o mérito da sua genialidade, mas limita a avaliação da sua letalidade em combate. Como professor e diretor, Yaga também mostrou outro lado de sua força, a capacidade de treinar gerações inteiras de feiticeiros. Seu legado vive através do Panda e dos alunos que ele moldou. Portanto, ele aparece aqui
Hideki como um gênio criador, estrategista e mestre, mas não tão ativo no campo de batalha quanto os próximos nomes. Yaga é o arquétipo do sábio que guia os guerreiros, não necessariamente o que parte para o ataque frontal. Por isso ele fica no 6º lugar. E na 5ª posição, Kento Nanami, talvez um dos personagens mais queridos pelos fãs de Jujutsu. Nanami possui a técnica amaldiçoada Proporção 7x3. Essa técnica permite que Nanami crie pontos fracos em qualquer alvo, sejam objetos, maldições ou até mesmo pessoas. Ele estabelece uma linha de ataque baseada na proporção 7:3, e ao atingir esse ponto, consegue causar danos devastadores. É como se ele redefinisse a fraqueza do inimigo, tornando-o vulnerável mesmo em locais aparentemente indestrutíveis. Nanami utiliza uma espécie de machete envolto em suas ataduras, que serve como um canal para aplicar sua técnica de proporção. O sabre não é apenas físico. Quando imbuído com sua energia amaldiçoada, se torna uma arma letal capaz de cortar maldições de alto nível. Uma das características mais marcantes de Nanami é sua habilidade de se autoimpor limites de tempo de trabalho. Ele luta até as 18 horas, como se seguisse um expediente normal de funcionário, mas ao ultrapassar esse horário, sua energia amaldiçoada aumenta drasticamente, fazendo com que sua força e velocidade se elevem a outro nível. Esse modo hora extra transforma Nanami em um verdadeiro monstro em combate, algo que demonstra o quanto ele domina sua própria energia amaldiçoada. Nanami é objetivo e direto. Ele não desperdiça movimentos, não brinca em batalhas. Cada golpe é preciso, calculado e letal. Ele combina sua frieza analítica com a sua técnica de proporção, sempre explorando brechas no inimigo de maneira quase que cirúrgica. O que o torna Nanami especial é justamente essa consistência. Ele é frio, calculista e disciplinado, sempre encontrando a solução mais prática para cada batalha. Foi capaz de enfrentar maldições de grau especial, resistir a ferimentos graves e continuar lutando. Porém, sua limitação está na falta de um trunfo devastador além da proporção 7x3. Nanami é excelente, mas não possui uma carta explosiva capaz de virar batalhas em segundos. Isso faz com que ele seja sólido, mas não tão versátil contra outros nessa lista. Ainda assim, Nanami é o retrato do feiticeiro que se fortalece pela disciplina e pela razão, não pelo talento nato. E essa é a sua maior marca, por isso que ele fica em 5º lugar. Em 4º lugar, temos a Mei Mei. Mei Mei é conhecida por sua confiança inabalável, pela forma fria e calculista como encara o mundo. Diferente de muitos feiticeiros, ela não se move por ideais ou heroísmo, mas sim pelo dinheiro e benefício próprio. Apesar disso, sua habilidade é tão refinada e mortal que até mesmo Satoru Gojo a considera uma feiticeira extremamente capaz. Ela é acompanhada constantemente por seu irmão mais novo, Ui Ui, com quem mantém uma relação simbiótica de confiança e parceria total em combate. Ela possui a técnica de manipulação de pássaros. Ela tem a capacidade de controlar livremente esses pássaros, usando-os como extensões de seus olhos e ouvidos. Isso permite que ela colete informações, espione locais perigosos e crie estratégias de ataques à distância. Sua manipulação é tão precisa que ela consegue coordenar bandos inteiros como se fossem partes do seu próprio corpo. Ela também possui a forma mais avançada da sua técnica, a colisão de pássaros, onde ela transforma pássaros em armas kamikazes. Ela injeta energia amaldiçoada nos animais, fortalecendo-os e os lançando em ataques suicidas, que podem perfurar até maldições de níveis especiais. O poder destrutivo é gigantesco e o controle absoluto que ela mantém sobre cada ave faz com que essa habilidade seja devastadora no campo de batalha. Apesar de ser uma manipuladora, Mei Mei também possui uma força física impressionante, o que a torna versátil em lutas corpo a corpo. Ela não depende apenas de sua técnica, ela sabe lutar de forma direta e letal, combinando sua frieza calculista com golpes certeiros. Mei Mei é extremamente inteligente e estratégica. Antes de entrar em uma luta, ela sempre garante que terá vantagem total, usando seus pássaros como espiões para mapear o inimigo. Sua calma diante do perigo e sua forma objetiva de pensar fazem dela uma feiticeira quase impossível de surpreender. Mei Mei acaba sendo um retrato da autossuficiência. Ela não precisa de equipe, não precisa de suporte e encara missões sozinhas, o que já mostra o seu nível de confiança e força. Essa confiança vem da experiência e da inteligência com que usa suas habilidades. Mesmo sem ter uma técnica chamativa como os próximos nomes, Mei Mei prova que estratégia e cálculo podem ser tão letais quanto a força bruta. Ela é a feiticeira que não teme maldições especiais e que entra em campo de batalha com a certeza de que vai sair vencedora. Por isso, ocupa a 4ª posição. Não a mais explosiva, mas uma das mais calculistas e letais. Em 3º lugar temos a Oi Todo, o monstruoso carismático da escola de Kyoto. Todo é sinistro no combate físico.
com uma resistência absurda e uma força que rivaliza até mesmo com os feiticeiros de classes superiores. Apesar do jeito espalhafatoso e do famoso teste das mulheres que ele usa para avaliar pessoas, Todo é um lutador genial, com inteligência tática digna de feiticeiros de elite. Sua presença em batalha é devastadora. Ele se tornou um dos aliados mais marcantes de Yuji Itadori. Mas o que torna o Todo realmente especial é sua técnica inata Boogie-Woogie. Sua técnica consiste em trocar instantaneamente de posição com qualquer alvo que possui energia amaldiçoada. O gatilho dessa técnica é um simples bater de palmas, que desencadeia a troca de Todo de seu inimigo, aliados ou até mesmo objetos energizados. Essa habilidade cria um ritmo imprevisível no campo de batalha, confundindo adversários e abrindo brechas fatais. Mas Todo não depende apenas da sua técnica inata não. Seu corpo é uma arma por si só, com força, resistência e velocidade sobre-humanas. Ele é especialista em artes marciais e aproveita ao máximo o Boogie-Woogie para atacar de ângulos inesperados, transformando lutas em verdadeiras carnificinas coreografadas. Apesar do seu jeito excêntrico, Todo é incrivelmente inteligente em combate. Ele consegue analisar rapidamente as habilidades de seus inimigos e adaptar estratégias complexas em questões de segundos. Essa genialidade é vista quando ele auxilia Yuji a elevar suas habilidades no meio da batalha, quase como um mentor improvisado. Todo tem uma mente inabalável, raramente se deixando abalar por maldições ou situações extremas. Seu carisma e personalidade fazem dele não apenas um lutador, mas também um personagem que inspira aliados a lutar do lado dele. O grande feito de Todo que prova sua força foi sua participação no incidente de Shibuya, onde lutou lado a lado com Itadori contra o próprio Mahito. Nesse combate, ele demonstrou não só sua técnica, como também sua resiliência, mesmo perdendo uma das mãos e continuando a lutar como se nada tivesse acontecido. Isso mostra que Todo não depende apenas do Boogie-Woogie, mas também da sua habilidade física acima da média e de sua mente tática afiada. Ele lê o campo de batalha como poucos e consegue mudar o rumo das batalhas que parecem perdidas. Todo é, em essência, o exemplo perfeito de como o talento bruto pode ser polido por inteligência estratégica. E mesmo com suas limitações atuais, continua sendo um dos mais fortes do primeiro grau. Por isso ele fica em terceiro lugar aqui. Em segundo lugar, Hiromi Higuruma. É um feiticeiro Jujutsu recém-desperto, mas com um talento tão grandioso que ele rapidamente alcançou o grau 1 em apenas 12 dias de atividade. Antes de se tornar feiticeiro, Higuruma era um advogado brilhante, mas extremamente frustrado com as falhas e injustiças do sistema jurídico. Essa decepção moldou seu caráter sério, rígido e obcecado por justiça. Quando despertou para o mundo das maldições, canalizou todo esse peso emocional em sua técnica inata, que reflete diretamente sua essência como homem da lei, o julgamento imparcial e implacável. Higuruma possui sua técnica inata Juiz da Morte, onde ele invoca uma entidade chamada Judgment, um ser com aparência de magistrado que preside um julgamento em sua técnica de barreira. Dentro desse julgamento, acusa o alvo de algum crime, seja real ou simbólico, e exige defesa. Se o alvo não consegue se inocentar, o Judgment profere uma sentença. Essa técnica cria uma atmosfera inescapável, transformando o campo de batalha em um tribunal onde a verdade é esmagadora. Se o inimigo é considerado culpado, o Judgment pode aplicar a sentença de confiscar a energia amaldiçoada do oponente. Isso significa que o inimigo perde totalmente a capacidade de usar Jujutsu, ficando vulnerável a ataques físicos de Higuruma. Essa habilidade é mortal, já que praticamente todo feiticeiro depende de sua energia amaldiçoada para lutar. A sentença mais temida do Judgment, quando aplicada, ela concede a Higuruma uma arma especial, a Espada do Carrasco. Essa espada é capaz de executar qualquer inimigo atingido, independentemente do seu nível, desde que tenha sido julgado culpado. É um poder absoluto e devastador que transforma Higuruma em um executor imparável. Sua mente analítica de advogado é um triunfo em batalhas. Ele pensa de forma lógica e estratégica e sempre mantém a calma, mesmo diante dos inimigos mais poderosos. Sua postura é semelhante à de um juiz imparcial, mas com um peso moral intenso, como se estivesse realmente julgando as maldições e os feiticeiros corrompidos. O que assusta em Higuruma é que, apesar de ser novato no universo dos feiticeiros, ele já conseguiu feitos que veteranos levaram anos para alcançar. Durante o jogo do abate, enfrentou Sukuna em pé de igualdade e provou que não estava em desvantagem mesmo contra alguém muito mais poderoso do que ele. Sua maior vantagem está na combinação de domínio com ataque físico, já que consegue adaptar a espada para diferentes formas de combate. Higuruma é perigoso não pelo poder, mas pela justiça fria que aplica em batalha. Ele não luta apenas com músculos ou energia, mas com lógica implacável. Isso coloca como o segundo mais forte feiticeiro de primeiro grau, um homem que chegou tarde ao jogo, mas está jogando melhor que quase todos. Por isso, Higuruma fica em segundo lugar na nossa lista. No topo desse ranking, em primeiríssimo lugar, está o Kinji Hakari.
Hakari é um feiticeiro jutsu de grau 1, mas que na prática alcança o nível dos feiticeiros de grau especial numa boa, sendo reconhecido até por Satoru Gojo como alguém de poder incomparável. Ele é carismático, ousado e tem uma personalidade de apostador, refletindo diretamente sua técnica inata. Ex-líder da Escola Técnica de Jutsu de Tóquio, Hakari foi afastado por causa de sua rebeldia, mas voltou a atuar com força total durante o incidente de Shinjuku. O que o torna um dos lutadores mais temidos é a capacidade de desafiar a própria morte com sua técnica única. Higuruma possui a técnica inata aposta da imortalidade. A habilidade central dele é ativada através de um pachinko, uma máquina de apostas que representa sua própria visão de vida e risco. Quando ele aperta o jackpot, a técnica recria uma abertura automática de sua expansão de domínio, garantindo uma habilidade regenerativa praticamente ilimitada. Essa técnica é considerada uma das mais raras e perigosas, pois transforma a sorte de Hakari em uma arma contra a morte. Ao expandir seu domínio, Hakari ativa o pachinko que gira até atingir o jackpot. Quando isso acontece, ele recebe a habilidade de ressuscitar automaticamente a cada 4 minutos e 11 segundos. Após esse período, o pachinko gira novamente, e caso ele acerte outro jackpot, o ciclo se reinicia, concedendo uma imortalidade quase infinita enquanto durar a sorte. A cada jackpot, Hakari pode regenerar órgãos, membros e até funções vitais instantaneamente. Mesmo golpes fatais, como decapitações ou perfurações no coração, são anulados quando seu corpo é restaurado, sua energia negativa reversa é ativada. Isso o torna o inimigo quase impossível de derrotar em combates longos, já que ele sempre retorna enquanto o adversário se desgasta. Além de sua técnica, Hakari é extremamente habilidoso no combate corpo a corpo. Ele tem força, reflexos e resistência que seriam notáveis mesmo sem a sua aposta da imortalidade. Sua capacidade de lutar de maneira agressiva e despreocupada com a própria vida o torna ainda mais intimidador, já que ele não precisa se preocupar com ferimentos. Durante o jogo do abate, vimos Hakari enfrentar inimigos de níveis especiais e sair vitorioso, provando que sua patente não reflete de fato sua verdadeira escala de poder. Ele é descrito como alguém que pode rivalizar com Yuta e até mesmo encarar maldições especiais de frente, algo raríssimo dentro de sua classificação. Por isso, Hakari é o primeiro colocado dentro desse ranking, um feiticeiro que redefine os limites do grau 1 e prova que às vezes o sistema de patente não é suficiente para medir a grandeza de um guerreiro. E assim fechamos nosso ranking, de Utahime até Hakari. 7 feiticeiros que mostram que o primeiro grau não é apenas uma patente, mas o verdadeiro coração da feitiçaria de Jujutsu Kaisen. Se você gostou do conteúdo, peço que deixe seu like e se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Até a próxima, falou!